Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Tem uma história maravilhosa que Jesus conta e que tem muita coisa para nos ensinar. Eu acho que tem tanta coisa para nos ensinar que não vai dar para ensinar tudo num domingo. E eu quero ler com você com muita tranquilidade, porque muitos comentaristas bíblicos, muitos teólogos, comentam muito pouco sobre esse texto, devido ele ser o tanto complexo em muitas coisas. Mas eu espero que você abra seu coração, você que tem o Espírito de Deus, para entender as coisas do reino de Deus, que são belas e maravilhosas. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo Maurício que veio aqui, Senhor Deus, tocar, louvar o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pelos hinos entoados a Ti. O Senhor é exaltado, mas nós somos muito abençoados por cada canção. Obrigado pela família em Cristo que temos aqui, neste lugar, pelo amor do Senhor derramado em nossos corações. Nesse instante nós clamamos a Ti, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Que o nosso coração esteja, Deus, quebrantado diante do Senhor nesse instante, e que nossa mente esteja focada nas coisas do Teu reino agora, Senhor. Não nos deixe dispersar, não nos deixe, Deus, tirar os olhos e ouvidos daquilo que o Senhor tem para nossas vidas agora. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 22, diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como o quê? É como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe a mão e os pés e lancem para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Diga para o seu irmão que está do seu lado, preste atenção esse último versículo. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Entendeu? Jesus está aqui, começando logo o versículo 1, respondendo a uma questão ofensiva dos anciãos e príncipes dos sacerdotes que questionaram a autoridade de Jesus. Não tem como ler o capítulo 22 se nós não entendermos o contexto do capítulo 21. No capítulo 21, no versículo 23, veja o que diz. Capítulo 21, no verso 23. Jesus entrou no templo enquanto ensinava, aproximando-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Algumas traduções dizem anciãos e príncipe dos sacerdotes. Então eles começam a perguntar para Jesus com que autoridade Jesus faz e ensina todas as coisas. Eu acho que em tudo que as pessoas questionaram Jesus e bateram de frente com Jesus, teve dois que para mim, Jesus, se ele entrasse na carne, ele mandaria matar na hora. O primeiro foi quando chamaram ele de Beelzebu. E o segundo é quando questionaram ele de sua autoridade. Ontem vimos que Jesus é Deus encarnado e habitou entre os homens, servindo os homens. Agora imagina o Criador de todas as coisas, a pessoa que por meio dele foram criadas todas as coisas, ouvindo a criatura que não vale nada diante dele, dizendo: que autoridade é essa tua? Imagina uma criatura com um pensamento desse tamanho do amendoim, que não vale nada, dizendo para o Criador, dizendo para quem o criou, dizendo: com que autoridade você está ensinando todas essas coisas? Aí você vai entender por que Jesus começa a contar estas parábolas. Eu acho melhor a parábola do que fulminar com o fogo do céu. E o que é interessante é que vai ser complicado para eles entenderem as parábolas de Jesus. E eu espero que todos aqui nesta noite entendam pelo menos uma parte, porque eu não vou conseguir dizer tudo. Os príncipes e os anciãos estão indignados porque Jesus não havia estudado onde eles estudaram. Eles estão indignados porque Jesus não fez as mesmas faculdades que eles fizeram. Jesus não tinha os mesmos tutores religiosos que eles tinham. Então a questão aqui é: qual é a tua formação? Com que autoridade? Cadê teu diploma? Cadê? Jesus não frequentava as reuniões dos pensadores e teólogos daquela época. Não era o ambiente de Jesus. A questão aqui é muito simples e direta. A pergunta deles sobre com que autoridade Jesus ensinava todas essas coisas era uma tentativa de humilhá-lo, uma tentativa de rebaixar Jesus. É como se eles dissessem: você não tem autoridade dada por nenhum órgão nosso aqui habilitado em Jerusalém. Você não tem. Afinal de contas, na cabeça deles, nem teólogos ou escribas nazarenos existiam. Estão entendendo? Não existiam homens sábios vindos de Nazaré.
Nazaré, como o próprio Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era o fim do mundo da região de Israel. Então Jesus começa a falar no capítulo 21, no verso 24, sobre o primo dele. Olha só, capítulo 21, verso 24. Jesus começa a falar sobre o primo dele. No verso 24, respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. É assim que está escrito? Vou fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Não é assim que ele está escrito aí? Olha o que diz o versículo 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí eles começaram a discutir entre si, dizendo: se nós dissermos do céu, ele vai perguntar: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João o quê? Um profeta. Atente para o que eles estão dizendo, que eles não consideram João profeta. Eles estão dizendo que todo o povo considera João profeta, mas eles não consideram. Então a resposta deles tinha que ser a resposta número 1. Entendeu? Número 1. E aí é complicado. Os anciãos e príncipes, ou a resposta número 2, né? Na verdade, a resposta número 2. Eles só não responderam porque estavam com medo do povo. A questão é essa. Porque eles não consideravam João profeta. Os anciãos e príncipes dos sacerdotes não conseguem responder a pergunta de Jesus, pois para responderem teriam que assumir que João Batista era um homem, um profeta, enviado de Deus, que batizava com autoridade proveniente de Deus. Então, eles não querem assumir isso, porque eles compactuavam da ideia de que foi ótimo o Herodes ter cortado a cabeça do João Batista. Quando Jesus entra em Jerusalém pela última vez, antes de sua morte, ele chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele chora lágrimas por causa de todos os seus servos profetas que ele enviou, incluindo o seu primo João Batista. E aqui, esses homens são a continuidade de uma geração que mata pessoas de Deus, que sufoca, que querem calar a boca deles. Não se assustem em eu dizer para vocês que nossa cidade, nosso estado, na verdade não só nosso estado, mas o Nordeste como um todo, é um lugar de assassinato da vida missionária de muitos homens de Deus. Muitos homens de Deus vieram de outras regiões e morreram na fé, naufragaram na fé nesse lugar. Porque aqui o povo é muito acomodado, aqui o povo é muito preguiçoso, aqui o povo quer as coisas entregues de mão beijada, e isso é ofensivo para o reino de Deus. Isso maltrata quem faz a obra de Deus. Quem quer as coisas de Deus sérias sofre no meio de um povo preguiçoso. E Jesus está falando aqui com estes homens. E aqui no versículo 42 do capítulo 21, versículo 42, veja comigo. Jesus disse: vocês nunca leram as Escrituras? Tem assim? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo o quê? Maravilhoso para nós. Aí ele começa a falar de uma pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra principal de uma construção, a pedra de esquina.
Os construtores, quando construíam um prédio, tinham que construir naquele canto ali uma pedra angular que ia ajudar a sustentar todo o prédio. Era a pedra principal de alicerce, de ângulo. E Jesus está dizendo assim, ó, vocês vão rejeitar a pedra angular. Esta mensagem que Jesus está dizendo aqui, ela é maravilhosa demais. E por que é maravilhosa demais? Porque isso já havia sido declarado, profetizado e estava se cumprindo. Então eles, como estudiosos da lei, como mestre da lei, príncipe dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes, tinham que entender isso. Tinham que compreender estas verdades das Escrituras, porque Jesus estava ali cumprindo exatamente a Escritura. Ele está dizendo, eu sou a pedra angular. E o pior, a coisa mais maravilhosa é que a profecia vai se cumprir e naturalmente vocês vão rejeitar a pedra angular. Resumindo, Jesus é o que sustenta todas as coisas. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Ele conhece cada ser na face da terra como ninguém. Ele sabe o destino e os pensamentos de cada uma das criaturas, porque por meio dele foram criadas todas as pessoas. E ele sabe que mesmo sendo ele a pedra angular, ele será rejeitado. Ele sabe, mesmo ele tendo criado você, é possível você rejeitá-lo. É possível você dar as costas para ele. E ele diz, isso é maravilhoso. Aí você diz, mas como que é maravilhoso as pessoas rejeitarem o Salvador? Não é maravilhoso a sua ação. É maravilhoso que a palavra de Deus está se cumprindo. Amém? É maravilhoso porque foi profetizado. Jesus está dizendo assim, ó, está se cumprindo. Essa rejeição, esses questionamentos sobre a minha autoridade, faz parte de uma profecia que está se cumprindo. E aí Jesus entra no capítulo 21, no versículo 37 em diante, veja aí comigo. Contando algo muito interessante. Versículo 37. Por último, enviou quem? Seu filho. Ele está falando na parábola dos lavradores maus que maltrataram os servos que vinham prestar conta da vinha. E ele está dizendo, depois de eles pegarem e maltratarem os servos, que eram os profetas, aí ele está dizendo assim, por último, o Senhor mandou o seu filho. Aí ele disse assim, o Senhor, meu filho respeitarão, né? Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos o quê? Matá-lo. Para quê? Tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Olha só. Fora da vinha é fora de Jerusalém. Foi onde Jesus foi morto. Olha Jesus profetizando aqui onde ele ia morrer. Vocês estão entendendo? Aí ele começa a dizer sobre ele mesmo, olha, vocês, isso é maravilhoso. Jesus está dizendo, isso é maravilhoso. Para quem vai ser condenado, é péssimo. Mas para quem vai entender essa mensagem hoje, eu digo para você, isso é maravilhoso. Demais. Amém? Porque se uma profecia dessa se cumpre, quantas o Senhor dirá esta noite na sua vida que não irá se cumprir? Amém? As parábolas de Jesus humilhavam a autoridade dos líderes religiosos daquela época, mostrando que eles eram os lavradores maus. Eles eram que iam matar o filho do dono da vinha. Os caras entenderam isso. Olha o que diz o versículo 40 e 41. Portanto, quando vier o dono da vinha, né? O que fará aqueles lavradores? Jesus pergunta, né? O versículo 40 é isso?
O que vai fazer com esses lavradores? Aí, o próprio povo que Jesus estava questionando responde a eles. Ele vai mandar matar, de uma forma muito horrível, esses perversos, e arrendará a vinha a outros lavradores. Olha só, eles sabem que o dono da vinha precisa fazer justiça, e que pessoas tão más precisam serem mortas, e que essas pessoas que rejeitaram o próprio filho do dono da vinha e os servos do dono da vinha, elas merecem a morte. Elas merecem morrerem de forma horrível e perversa. Vocês estão entendendo isso? A gravidade do que está escrito aqui? Então, cada vez que você rejeita as coisas de Deus, entenda, Deus vai te tratar de uma forma muito pior. Não rejeite a Deus, não rejeite a mensagem de Deus, não rejeite o servo de Deus, não rejeite aquilo que Deus tem para a sua vida, porque isso é uma prova de rebeldia. De rebeldia. É nesse contexto do ensino de Jesus, que bate de frente com a autoridade humana dos fariseus, anciãos e príncipes dos sacerdotes, irados, cheios de fúria, que eles, como diz aí o versículo 45, veja o versículo 45, eles, depois de tudo isso, eles querem matar Jesus. Olha só. Por que eles querem matar Jesus? Vamos lá, gente, responde essa. Porque Jesus estava falando deles. E Jesus estava falando deles e dizendo que o pai de Jesus iria matá-los. Então, na cabeça desses caras antes que ele mande nos matar, vamos matar ele. Só que Jesus já havia profetizado, vão matar eles, porque rejeitaram a ele e vão matá-lo fora da vinha, no Monte da Caveira. Quantos estão entendendo? Gente, eu estou com medo de vocês não entenderem o que eu estou dizendo, sinceramente. Quando o chefe dos sacerdotes, versículo 45, e os fariseus ouviram a parábola de Jesus, compreenderam que ele falava deles. Está assim escrito? Está escrito assim na sua Bíblia? Eles entenderam. Não. Entendemos já, captei. Ele está falando da gente. E aí eles procuravam um meio para prendê-lo, como diz o versículo 46, mas tinham medo das multidões. Além de covardes, eram astutos, pois eles o consideravam profeta. Aí mais uma vez, presta atenção, mais uma vez, estão comparando Jesus com João, Como eles não consideravam João profeta, diziam que o povo considerava João profeta, também na cabeça deles, eles acham que o povo considera Jesus um profeta, porque para eles Jesus não é nada. Olhe a briga de autoridade que tem aí. É por isso que o capítulo 22, agora vamos começar o capítulo 22, depois desse contexto todo que eu procurei fazer aqui para você, agora você vai entender o capítulo 22. Por isso que o capítulo 22 começa com Jesus respondendo à fúria desses homens. É um confronto de autoridades terrenas com Jesus, que possui autoridade divina. Só que eles não sabem que Jesus, o filho do dono da vinha, está falando ali na cara deles. O versículo, Jesus começa aqui no versículo 2, respondendo a eles com uma parábola, no versículo 2. Diz assim, capítulo 22, versículo 2. O reino dos céus é como o quê? Vamos ler juntos? O reino dos céus é como um rei. Vocês todos estão com a Bíblia aí, gente? Então vamos ler, vamos lá. O reino dos céus é como... Exatamente. Um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho.
Vamos entender sobre os personagens desta parábola de Jesus e os seus significados. Nesse versículo 2 tem 3 coisas importantes para a nossa compreensão. Fala de um reino, fala de um banquete e fala de um filho. Nós já, pelo que nós vimos aqui, no capítulo 21, já sabemos qual o filho. Mais uma vez Jesus está citando um filho. Ele é enfático em colocar o filho na parábola anterior, no capítulo 21, e um filho de novo na parábola posterior, no capítulo 22. Porque na cabeça do judeu é inadmissível Deus ter um filho. Aí ele começa dizendo assim: o reino dos céus. Tem assim na sua Bíblia? O reino dos céus. Mostrando que existe um reino. Pergunto para você esta noite: qual reino ou império tem mais poder? O império chinês? Meu filho, por favor. Nossa, eu fico... Tira isso da mão dele aí. Nossa. Quantas vezes vai deixar ele fazer isso aí? Qual reino ou autoridade tem mais poder? O chinês ou o reino de Deus? Hein? Qual reino ou autoridade tem mais poder? O império americano ou o reino de Deus? Hein? Qual reino ou autoridade tem mais poder? O do Nicolás Maduro, junto com Lula, junto com Hugo Chávez, hein? Quem? Esse aqui não tem poder mesmo. Nenhum reino nessa terra tem a autoridade do reino de Deus. O reino, a autoridade, a potência máxima que deve ter mais respeito e temida na face da terra é o reino de Deus. Preste atenção. Diga para o seu irmão: o reino de Deus, ele deve ser temido. Amém? O reino de Deus deve ser temido. Jesus começa seu ministério dizendo assim, arrependei-vos, olha só, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está onde as pessoas não acham que pode encontrá-lo. O Paulo dizia assim, Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. O reino de Deus você pode até achar estranho, mas pode achar nesse lugarzinho apertado. O reino de Deus você pode achar lá em casa, sentado na sala, conversando a palavra de Deus. O reino de Deus você pode achar no meio de pessoas simples. E o reino de Deus está em todos os lugares. E aí você fica assim, o reino de Deus não está no YouTube. O reino de Deus não está na internet. Talvez se você procurar aonde o diabo está ostentando, você não vai achá-lo. Você já prestou atenção que às vezes a gente quer procurar o reino de Deus aonde está o reino das trevas? É preciso termos a prudência e entendemos, onde é que eu vou achar o reino de Deus? Paulo dizia, talvez nas coisas que as pessoas consideram vis, insignificantes. Ele vai mostrar a sua glória, para que ninguém se glorie diante dele. Se há um reino, existe um rei. Diga comigo, se há um reino, existe um rei. Na parábola que Jesus começa a contar aqui, que nós lemos no capítulo 22, ninguém ousa perguntar quem é o rei. Porque todo mundo sabe que o rei do qual Jesus está se referindo é Deus. É Deus, o rei soberano de toda a terra. Como é que você diz isso, Ronaldo? Porque para o judeu, rei soberano é Deus. Amém? Não desmarque o capítulo 22, não. Veja o Salmo 47, 7, rapidinho. Salmo 47, 7.
Salmo 47, 7. Olha o que diz. Pois Deus é o quê? Vamos ler juntos, bem forte. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com quê? Tem uma tradução que diz assim, ó. Cantai louvores com inteligência. Louvor não é para ser feito com o emocionalismo. É para ser feito com inteligência. Entendeu? Às vezes a gente confunde, então, Deus vai receber porque eu estou fazendo de coração. Eu estou fazendo de coração, é o melhor do meu coração. Não, gente. O louvor deve ser feito com inteligência. Entendeu? É o que eu estava conversando aqui com o Maurício. Maurício, é 4 tempos, no ré, no lá, no si, no sol. Não é? Ele cumpriu, deu certo. Usou inteligência. Porque se ele envolver as emoções, o que acontece, Maurício, se envolver a emoção? Né? Não é assim, Rosinha? É usar a inteligência. Né? Aí ele acha, mas é de coração, deve receber. Gente, aí estraga não esse negócio, estraga não. Ele é o Rei de toda a terra, você tem que fazer com excelência. Quando o povo de Deus subia as escadarias para o templo, ouvia-se a harmonia, melodia, tudo cantado no seu devido lugar, os tambores, os símbolos tocando, tudo no seu devido lugar, tudo de uma forma muito uníssona, muito lindo. Porque era bem ensaiado, feito com inteligência, feito para quem? Para o Rei de toda a terra, que é o nosso Deus. Amém? Então, o judeu entendia que este rei é Deus. E aqui nesse versículo também, do capítulo 22, volte para lá, no versículo 2 do capítulo 22, há um banquete na parábola. O rei, que é Deus, promove um banquete. E um banquete só é banquete se houver o quê? Muita comida, né? Muitas mesas e também muitos convidados. Grave isso. O banquete só é banquete se tiver 3 coisas: muita comida, muitas mesas e muitos convidados. O que é mais interessante nessa parábola é que, mesmo sendo o banquete real do rei, não há ingressos, não há pagamentos, não há taxas para os convidados. O banquete é gratuito. Não há pagamento. Vocês viram a morte da rainha da Inglaterra? Vocês viram que é permitido todo o povo passar para ver? Todo o povo passa para ver. Alguns segundos ali, acho que é uns 5 segundos ali, você olha, sabe? Para eles é uma honra ver a rainha deles. E a rainha, quando dá na telha de chamar alguém, né? Eu vi a vez que a rainha chamou o Elton John para tocar para ela. Elton John. O Elton John poderia dizer assim, vou não gosto dela não. Não fui com a cara dela. Elton John poderia fazer isso? Não. É uma ordem, é um chamado da realeza. Mesmo que ele não gostasse da rainha, que é o contrário, ele gostava demais da rainha. Recebeu até um título, não foi? Mesmo que ele não gostasse da rainha, ele teria que ir e fazer de tudo para agradá-la. Vocês estão entendendo a ideia de monarquia do qual está nesse texto? Então, quando o rei promove um banquete com muita comida, muitas mesas, e chama muitos convidados,
os convidados não teriam como fazer a desfeita com o rei. A parábola aqui mostra que este banquete era o banquete do filho do rei. Aí entra a questão do filho de novo. Do filho do rei. O que os anciãos, os príncipes dos fariseus e os fariseus não sabiam nesta parábola, na hora que Jesus estava contando, é que o próprio Filho de Deus estava contando a parábola para eles. Para eles, Jesus nem profeta era. Nem poderia ser considerado nem profeta. Só que eles não tinham noção de que o filho do qual é o filho do rei, que é Deus, estava contando na cara deles a parábola. Deus estava aqui com esta parábola, Jesus contando, honrando o seu filho com um banquete especial. Estava convidando as pessoas para este evento. E ninguém poderia dizer, não vou. Não vou. Eu estou sem dinheiro, não vou, não. Tinha que buscar, comprar a melhor roupa para ir, se virar, mas tinha que estar lá no dia marcado, na hora marcada para estar neste banquete do rei. Aí entra o versículo 3. Vamos ler o versículo 3, por favor? Então esse rei enviou seus servos, é assim que diz? Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, vinde, mas eles não quiseram vir. Deus, o rei, enviou os seus servos. O contexto do capítulo 21 diz que os servos eram quem? Quem eram os servos no capítulo 21? Os profetas. Então, quando Jesus começa a contar a parábola do capítulo 22, e fala que os seus servos saíram para convidar, também está falando dos profetas. Vocês estão entendendo? Para anunciarem o banquete. Então está dizendo o seguinte, que desde a época da lei e dos profetas, houveram homens de Deus dizendo para a nação, dizendo para o povo judeu, que Deus estava os convidando, que Deus os queria perto dele, que o convite principal, que a mensagem principal do Antigo e do Novo Testamento é a pessoa de Jesus. O foco de Deus em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento é o Filho. O Filho. Jesus mesmo disse a respeito dele mesmo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem deu essa autoridade? Deus, o rei deu a Jesus. Desde o Antigo Testamento, Deus tem nos convidado a irmos até Ele. Desde o Antigo Testamento, os profetas, as mensagens, as palavras do Antigo Testamento têm anunciado que Jesus tem nos convidado. Não desmarque no Mateus 22, não. Salmo 95, versículo 6, olha o que diz. Salmo 95, versículo 6. Olha o que fala. Acharam? Vamos ler juntos. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Versículo 7. Pois Ele é o nosso Deus. E nós somos o quê? Povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, o que Ele está dizendo aí, irmão? Não endureçais o vosso coração. Eita, eita, eita. O Senhor tem chamado servos para serem pastoreados por Ele. Tem chamado pessoas para andarem em seus caminhos. Ele tem convidado as pessoas para que elas sejam conduzidas por Ele. Preste atenção.
Jesus não está chamando você para ser conduzido pelo seu próprio pensamento. Jesus não está chamando você para para você dirigir a sua própria vida, porque você já provou que quando você dirige a sua própria vida, você só faz burrada. A sua vida se torna um caos. Há um vazio em sua alma. Jesus está chamando você para que você seja conduzido por Ele, oh aleluia, como uma ovelha que é conduzida por um pastor. Você sabe por que Jesus comparou a gente no Evangelho de João de ovelha, chamou a gente de ovelha? Porque ovelha é um bicho que não se cria só. Ovelha precisa de cuidado. Precisa que alguém cuide. Entendeu? E aí ele comparou a gente, viu, Ângela, com ovelha. Porque quando a gente está sem Jesus, que é o nosso pastor, se perde facinho. Se arrebenta com facilidade. Vira presa de lobo assim, ó. Rápido. Aí por isso que ele está dizendo aqui, ó, ele está nos chamando, venham, adoremos, nos prostremos diante dele, porque ele está nos conduzindo. É ele. E se você, como diz aqui ó, o versículo, se você ouvir a voz dele, o que está o conselho, não endureçais o vosso coração. Porque quando você endurece seu coração, o que é que acontece? Você continua sendo conduzido por Deus? Não. Você continua sendo pastoreado por Deus? Não. Ele tem nos convidado a sermos guiados pela sua voz. Não devemos endurecer nossos corações diante de tão grande privilégio. Há um privilégio aqui, estarmos sendo convidados para este banquete, como aqueles homens foram. Deus usou os profetas do Antigo Testamento, até João Batista no Novo Testamento, para convidar pessoas para o banquete dele, para estarem com o filho, para estarem perto do filho. A vida e a mensagem do próprio João Batista tem algo a nos ensinar sobre a forma como os convidados devem estar prontos para entrar nessa festa. Se você ver sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 6, você vai ver o que é necessário para entrar na festa. Não tinha que pagar dinheiro algum, mas tinha que ter um negócio que tem nesse versículo. Mateus capítulo 3, versículo 6, olha o que dizia o último servo profeta de Deus, João Batista. Mateus 3, 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. Não havia ingresso para pagar para entrar no banquete de Deus. Como não há ingresso para pagar para entrar no reino de Deus. Não há hoje, presta atenção, olha para cá. Não há. Tem gente que vai dizer, eu vou na igreja, só fica pedindo dinheiro. Toma cuidado, sai daí, é a armadilha do Satanás. Ninguém pode cobrar para você pagar aquilo que Deus te deu de graça. Não há ingresso, não há pagamento sobre a salvação. Pedro dizia, eu não posso, eu tenho que dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Não há ingressos físicos, mas havia um estado de dignidade interior que cada ser humano convidado devia ter dentro de si. Deviam ser arrependidos dos seus pecados. Esse é o ingresso. Se não se arrepender dos seus pecados, não está no reino de Deus. Se não se arrepender de sua vida má, não está no reino de Deus. Se seu coração não se quebranta, não quer mudar, não pede perdão a Jesus por ter pecado contra Ele e luta para andar no seu caminho, sendo conduzido por Ele, você não está no reino de Deus. Então o contexto dos convites, uns convites bastante estranhos de Deus. Bastante estranho. A gente pensa assim, o convite para o banquete, né? A gente pensa que é um cartão bonito, com as letras reluzentes, né? Não, ele dizia assim, se arrependa.
Confesse seus pecados. Quando você confessa seus pecados, você já está entrando no reino de Deus. Amém? E a graça que nos faz chegar até esse ponto. É uma honra ser convidado para o banquete de um rei. É uma honra ser convidado para o banquete desse rei. Quando o rei convida o povo para um casamento real, é necessário que os convidados honrem a este convite com a máxima prioridade de suas vidas. Era necessário que os convidados se alegrassem e se preparassem para esse momento super especial. Não podiam ficar assim, calma, eu vou de chinelo. Não! É o rei! É o rei! Eu vou de camiseta, vou de boné para trás, camisa larga. Não! É o rei de suas vidas, é o pastor de suas almas, é o autor da fé, é aquele que o salvou das trevas para a maravilhosa luz. Como é que o judeu entendia essa realidade de banquete de Deus? Vamos ler no Salmo capítulo 36. Salmo 36, versículo 7 em diante, veja aí. Olha como é que o judeu entendia essa questão do banquete de Deus. Acharam? Salmo 36, versículo 7. Olha o que fala. Vamos ler juntos? Vamos ler? Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram o quê? Refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, nós vemos a luz. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso. O banquete aqui não é só de comida, é algo espiritual. É algo que transforma a tua visão. Porque sem estar nesse banquete, sem estar nesse contexto do reino de Deus, sem ouvir a voz desses servos de Deus, sem ouvir a mensagem de Deus, seus olhos continuam nas trevas e você não enxerga um palmo à sua frente na vida espiritual. Você é um cego, muitas vezes sendo guiado por outro cego. E aqui Jesus, o Senhor mostra com muita maravilha que é um banquete de fartura, que dá água do rio de delícia. Em ti está a fonte da vida. A fonte da vida. Tem mais do que alimento físico. Tem vida. Jesus disse: eu sou o quê? O pão da vida. Quem comer dele se fartará. E como ficará aqueles que não provam de Jesus, do pão da vida? Morrerá em sua sequidão, em sua fome espiritual. É aqui no capítulo 22, no versículo 3 de Mateus, que nós encontramos o convite dos servos de Deus para os seus convidados. Venham, vinde. Encontramos aqui também o nome da nossa comunidade, vinde. A ideia do nome de nossa comunidade tem a ver com o convite do rei para as pessoas que entendem que Deus é que está chamando eles para ele. Não está chamando para estar dentro de uma igreja, de uma denominação, está chamando eles para ele. Somente em Deus temos a fartura de vida eterna. Não há o que pagar, mas há um convite a ser atendido. Quem atender a esse convite terá a vida de Deus dentro de sua vida. A questão é essa. Você não paga nada, mas quando o convite vir,
você precisa atender. Amém? Porque não atender o convite é você se igualar aos caras que queriam matar Jesus. Dá para entender isso aqui que eu estou dizendo agora? Por quê? Porque quando Jesus falou para aqueles caras, Jesus estava dizendo o seguinte: os primeiros a serem convidados são vocês. Alô? Era isso? Alô? Vocês não estão entendendo que os primeiros convidados são vocês. Só que vocês rejeitaram. Os primeiros convidados, como diz a parábola, rejeitaram. Os servos disseram: venham para o banquete do filho do rei, venham. Como diz o versículo 3, eles não quiseram vir, é isso? Do capítulo 22? Não quiseram ir. Não quiseram ir. Ação inadmissível para quem estava sendo convidado pelo rei. Não era opcional. Dá para entender isso? Não era opcional. Era um convite do rei soberano que deveria ser atendido por todas as pessoas convidadas. Então, quando você pega seu coração e diz: não quero andar com Jesus. Não é opcional, querido. Ele não está te dando opção. Ele está te chamando. O Paulo dizia assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ele diz assim: primeiro do judeu e depois do grego. Mostrando o quê? Os primeiros convidados são judeus, depois os gregos gentios. Jesus, quando estava falando com a mulher samaritana, disse assim para ela: ó, vocês adoram a quem vocês não conhecem, a quem vocês não sabem. Nós adoramos e sabemos porque a salvação vem dos judeus. Jesus mostrando que os primeiros convidados são os judeus. Jesus mostra que a mensagem da salvação para todas as pessoas, incluindo eu e você, primeiramente foi para os judeus. Como ele disse em João capítulo 1, versículo 11, ele veio para os que eram de sua nacionalidade, mas os seus não o receberam. Ele continua sendo a pedra angular que não receberam. Aí a gente vem para o contexto de nossa cidade, a gente vem para o contexto de nosso bairro, a gente vem para o contexto dessa pequena congregação, e vem para o contexto aqui seu, onde você está, e a pergunta que se faz é: você vai receber esse convite? Você vai ser conduzido pelo pastor de sua alma? Você vai querer andar perto de Jesus? Vemos que há aqui, no povo que estava ouvindo a mensagem de Jesus, ouvindo a parábola de Jesus, há uma rebeldia intencional na resposta dos convidados do convite aqui para o banquete do rei. Há uma rebeldia intencional. Vemos que eles estão desfrutando dos benefícios do reino de Deus, falando do reino de Deus, agindo como sacerdotes no reino de Deus, dizendo que são enviados de Deus, dizendo que eles são mestres de Deus, mas vivem como se não fossem participantes do reino de Deus. Chegou uma época em que até disseram assim: Senhor, não fala isso assim com a gente não, porque nós somos filhos de Abraão. E Jesus chega a dizer: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam o maior respeito comigo, como Abraão tem, cara. Mas não. Se vocês não têm esse respeito comigo, se vocês não me consideram, só tem uma saída: vocês não são filhos de Abraão, são filhos do diabo.
Rejeitar a Jesus, tratar mal ao amor que Jesus tem para dar com a mensagem da cruz, é uma ação dos filhos do diabo. Dá para entender o que eu estou dizendo aqui essa noite? Estas pessoas da parábola que Jesus está contando, que rejeitaram, que ouviram o convite e não quiseram, está falando dos anciãos, dos fariseus, que ouvem um filho de Deus falando com ele, chamando, convidando para uma mudança interior de arrependimento, e eles rebeldemente não aceitam nada do que vem de Deus através de Jesus, porque nem o consideram nem como um profeta. Deus usa meios para chamar as nossas vidas até Ele. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Deus usa meios para chamar nossas vidas até Ele. A pregação da palavra de Deus é o meio que Ele ainda usa nos nossos dias. Fazer com que você escute e compreenda a pregação da palavra de Deus. O testemunho de pessoas que pertencem a Ele também é outro meio que Deus usa para falar a vida das pessoas. Às vezes as pessoas não sabem pregar, mas sabem falar do que Jesus está fazendo em suas vidas. Às vezes uma crise em nossas vidas nos faz lembrar que nós precisamos do Senhor. Quantas vezes nós entendemos que quando a gente cai num abismo, como uma ovelha desgarrada, a gente lembra que ao lado do Senhor de nossas vidas, do pastor de nossas almas, nós não temos esse tipo de problema. Uma noite como essa, nós começamos a entender que não nascemos para servir a nós mesmos, nós nascemos para servir a Ele, com toda a nossa vida. Dar a Ele a nossa adoração, fazer que nem o Salmo diz, nos ajoelhemos diante dEle, adoremos a Ele, porque somos ovelhas do seu pastoreio. Qual é a nossa resposta a um convite tão particular e pessoal, honrável do Rei para nossas vidas? Quando o Rei nos convida para estar com Ele, quando o Rei nos convida para ir para o banquete, sentar na mesa com o seu filho, qual é a nossa resposta quando o Senhor nos convida para estarmos prontos para estar perto do Rei? Qual é a nossa resposta? Os fariseus ficaram indignados em saber que as pessoas que Jesus estava falando, que rejeitaram o convite de Deus, o Filho de Deus, o banquete do Rei, o Filho do Rei, quem eram essas pessoas? Os fariseus, os mestres da lei, os anciãos. Mas mesmo assim, Jesus dizendo para eles que aquele ato era um ato errado, mesmo Jesus abreviando isso, dizendo, profetizando essas coisas na cara deles, eles continuaram com suas vidas da forma que estavam, sem mudar nada de suas maldades, sem mudar nada na sua realidade. Eles estavam ouvindo de Jesus que eram os rebeldes que rejeitaram a Deus. Eles estavam ouvindo de Jesus que eles eram os rebeldes que rejeitaram os servos de Deus. Eles estavam ouvindo de Jesus que eles eram os rebeldes que não mudavam o coração com seus atos de maldade e crueldade. Eles estavam ouvindo de Jesus. E mesmo assim seus corações continuavam endurecidos. Se ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se ouvirem a voz de Deus, não endureçais o vosso coração em vossa rebeldia, agarrado aos seus pecados. Mateus capítulo 21, versículo 45. Volte para lá. Eles compreenderam que Jesus estava falando a respeito deles, não é isso que diz aí? Eles sabiam. Então você está olhando aqui e dizendo assim, essa pessoa sou eu. Está falando de mim, olha. Me entregaram para o Ronaldo. Não. Porque esse tipo de gente, como você, que rejeita Deus, que rejeita a palavra de Deus, tem desde o tempo de Jesus. Jesus
Até aqui, nesta parábola, está falando de pessoas que deveriam se alegrar com o convite de Deus para a sua vida, mas tomam a atitude contrária, rejeitar a Deus e ao convite de Deus. Eu tenho uma pergunta importante para a sua vida hoje. Primeira, tenho duas perguntas importantes para a gente concluir. Primeira, você sabe por que você rejeita tantas vezes aquilo que Deus tem para a sua vida? Você sabe? Pergunte para a pessoa do seu lado. Você sabe por que você rejeita tantas vezes aquilo que Deus tem para a sua vida? Pergunte para a pessoa do seu lado. Faça esse favor para ela. Sabe? A maior parte fica que nem os fariseus diante de Jesus quando fez a pergunta do João Batista. Não sabe responder. Não sabe responder porque age dessa forma de rejeitar aquilo que Deus tem para as suas vidas. Eu tenho outra pergunta. Qual o conselho que Deus dá para nossas vidas, para quando nós ouvirmos o convite de Deus para nossas vidas? Qual é o conselho dele para nós? Vamos ver? Hebreus capítulo 3, versículo 7. Eu já li isso lá nos Salmos para vocês. Agora vamos ler no livro de Hebreus. Porque no livro de Hebreus tem um detalhe a mais aqui, que é importante para nossas vidas. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Antes o Senhor falava através dos profetas. Hoje o Senhor fala através do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é a voz que fala a vida das pessoas hoje. As pessoas só se arrependem se o Espírito Santo falar com elas. As pessoas só se convertem se o Espírito Santo falar com elas. E olha o que diz o capítulo 3 de Hebreus, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, é assim que está escrito? Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Eita! Não é a ideia do Ronaldo, é a voz do Espírito Santo de Deus para a sua vida hoje. Se eu fosse você, eu me alegrava com o convite de Deus. Se eu fosse você, eu ficava contente com o que o Senhor está querendo fazer na sua vida. Se eu fosse você, eu me arrependia o mais rápido possível. Se eu fosse você, eu me convertia na mesma hora. Se eu fosse você, eu me quebrantava, me ajoelhava e dizia: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me aceita no teu reino. Porque é o próprio Espírito do Deus Todo-Poderoso falando: se você ouvir a voz, não endureça o seu coração. Sabe por que esse versículo está em Hebreus e está no Antigo Testamento? Porque desde os tempos antigos, Deus está dizendo a mesma coisa: não endureça o seu coração quando ouvir a voz de Deus te convidando. Não endureça o seu coração. Como é que a gente chama uma pessoa de coração duro? Vamos lá, os adjetivos que a gente dá para elas. Coração de pedra, mal amado, teimoso, que mais? Ranzinza, a pessoa má, eu chamo de pessoa má, entendeu? Tá entendendo? Então, não tem palavra de elogio para quem tem um coração duro. Nem Deus vai querer você por perto. Há um convite. E nesse convite, olha o que acho maravilhoso que diz Isaías. Ele diz assim: pode o seu coração ser duro como uma pedra. Ele te converterá teu coração de pedra em um coração de carne. Oh, aleluia. Sabe o que é isso? Ele dizendo assim: se tu ouvir o convite, Ele vai converter teu coração. Glória, glória, glória.
E o que você deve fazer se você ouvir o convite de Deus, ouvir sua voz e atender? No Evangelho de João, capítulo 10, para a gente terminar. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Olha o que Jesus disse. Acharam? João 10, 27. Hoje vocês passearam na Bíblia, hein? Glória a Deus. João 10, 27. O que fala? Jesus dizendo assim, ó: as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Eu as conheço. E elas fazem o quê? Elas ficam paradas, seguindo sua rebelião, seguindo a sua própria vida? Não, elas seguem a Jesus. O convite aqui de Jesus é para você seguir a Ele e não os homens. O convite aqui é para você seguir a vontade de Deus e não um manual de leis e regras humanas. O convite aqui é uma chamada para que teu coração se arrependa dos pecados e encontre assim dignidade diante de Deus. O convite é para que você quebre o seu coração de pedra e amoleça seu coração, transformando de carne através do poder do Espírito Santo. Esse é o convite. Tinha uma mulher que se encontrou com Jesus num poço de Jacó. Tu lembra dessa mulher? Ela era chamada de mulher samaritana. Uma mulher quebrada em suas emoções. Uma mulher triste em sua vida. Tudo dava errado nos seus relacionamentos. Ela andava envergonhada por sua vida relacional, com tantos casamentos e relações que teve em sua vida. Já estava em vários casamentos que não deram certo. Era uma vida cheia de angústia. A sua alma era sedenta, seca. E ela se encontra com Jesus lá no poço. E Jesus começa a mostrar que conhecia ela, conhecia até quantos casamentos ela tinha. Ela já teve, né, na verdade. Jesus mostrou tudo da vida dela. Jesus descortinou aquela mulher ali no poço, mostrando que a conhecia, mostrando que ele era o Messias. Quando ela perguntou, os judeus estão esperando o Messias, Jesus revelou-se para ela assim, sou eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o Redentor. Ele revelou-se para aquela mulher do jeito que ela estava. E Jesus revela para ela que Ele é essa fonte de água da vida, que tem um banquete para ela. Que coisa maravilhosa. E ela sai tão transformada, ela vai para o poço cabisbaixa, triste, amargurada, chateada, envergonhada, e ela sai correndo pelas ruas, gritando, anunciando para todas as pessoas. E diz lá em João capítulo 4, versículo 29, que ela chega gritando na aldeia dos samaritanos, vinde vede o homem que disse tudo que eu tenho feito, porventura ele não é o Cristo? Quando você escuta o convite do rei, você sai dizendo para todo mundo que você foi chamado para entrar nessa festa. Amém? E ela sabe que encontrou com o Salvador de sua vida. Ela entendeu que só Jesus a conhecia muito bem. Só Jesus entendia sua estrutura. E chamou ela para estar ao lado dele. Há um convite para a sua vida hoje, há um convite para a sua vida, há um convite para o seu destino. Semana eu só li isso até o versículo 3 do capítulo 22, não foi? Semana que vem eu continuo no versículo 4. Vamos entender mais. Porque é muito sério isso aqui. A questão é, se há um convite para você, porque há um convite para cada pessoa na face da terra.
Uns vão aceitar esse convite e outros vão rejeitar. Para os que rejeitam vão achar que Deus está querendo acabar com eles. Os que aceitam sabem que é uma mensagem de amor, de compaixão de Deus para suas vidas. É um privilégio. É um privilégio. O que você faz quando você recebe o convite de Deus? O que você faz quando recebe o convite de alguém que te ama tanto? Essa é a questão essa noite. Isso é o mais importante. Baixe sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Vamos orar. Só isso aqui, ó. Ore pela sua vida e diga: Senhor Deus, eu não quero fazer a minha vontade. Eu estou cansado de ser rebelde. Estou cansado, Senhor, de andar nos meus próprios caminhos. Eu quero receber o teu convite e atender, Senhor. Oh Deus, eis aqui um povo que está ouvindo a tua mensagem, que está compreendendo, Senhor Deus, que há uma voz que o chama, a tua voz, e que eles não devem endurecer seus corações, não devem endurecer seus corações. Venha, Deus, trabalhar em suas vidas. Nos perdoa de toda rebeldia, Senhor, de tantas vezes que o Senhor tem nos chamado e nós não temos atendido. Nos perdoa, Senhor Deus, de tantas vezes, Senhor, que nós endurecemos os nossos corações, ou que as coisas deste mundo, Senhor Deus, têm deixado nosso coração petrificado. Nos perdoe em nome de Jesus. Assim como aquela mulher samaritana que passou tantas coisas que deixaram ela triste, isolada, sozinha. E o Senhor a chamou, o Senhor a usou, o Senhor a capacitou, o Senhor tinha um propósito para a vida dela. Eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito para cada pessoa aqui essa noite. Eu tenho certeza que o Senhor está chamando cada pessoa aqui essa noite. E quantos, Senhor Deus, atenderão o teu convite? Quantos, Senhor Deus, entenderão que é um privilégio te seguir? É um privilégio ser ovelha do teu pastoreio, Senhor. Quantos? Vem, Espírito de Deus, fala aos corações. Espírito Santo de Deus, fala aos corações. Se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Vem, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia, Deus.